Marcos capítulo 10, versículos 17 a 31. Pena as crianças não estarem aqui para ver essa figurinha aqui que eu encontrei, né, do camelo passando pelo fundo de uma super agulha, né? Esse é daqueles textos assim que a gente precisa refletir muito, né? Porque eu pesquisei bastante a respeito dessa metáfora, né? Dessa figura que Jesus usa, falando do camelo passando no fundo de uma agulha. Vi várias interpretações, várias explicações. Há quem diga que não se tratava exatamente de um camelo, mas sim do fio de tapeçaria que era usado para, né, fazer tapetes, que era feito com pelos de camelo. Então, que o camelo, no caso, seria essa corda tecida com a pelagem, né, do camelo, que para ser colocada na agulha do tapeceiro, ela era difícil, porque era um fio grosso, né, então exigia assim, uma habilidade do tapeceiro na hora de colocar o fio na agulha, né. Já outras interpretações falam que existiam portas, né, de entrada nas cidades e também em Jerusalém, que eram estreitas, eram baixas e que não permitiam a entrada de animais de grande porte, a não ser que eles fossem, né, abaixassem um pouquinho e também tirassem a sua carga. E essas entradas serviam assim um pouco como um posto de fiscalização, né? Um posto fiscal, né? Um posto aduaneiro. Então era hora de tirar a carga do camelo, do burro, do cavalo, quem estivesse ali, do animal que estivesse entrando, e aproveitar para ver o que você está trazendo aí, né? E eventualmente arrecadar um pouquinho mais de impostos também na entrada da cidade. Mas o animal não entrava assim, livre, leve, solto, todo carregado conforme o dono trazia. Ele tinha que se despojar da sua carga e entrar sozinho, e depois do outro lado que se recolocava. São figuras, né, que correspondem então ao pensamento de Jesus nesse episódio. Mas o fato é que Jesus estava já na sua caminhada em direção a Jerusalém. A Galileia já tinha ficado para trás, as suas origens, o seu passado, e agora ele se preparava para o encontro com a sua paixão, morte e ressurreição. Ele já estava então a caminho. E de repente aparece então esse homem rico, né, que sai correndo atrás de Jesus. Isso por si só já chamou a atenção, porque não era muito comum uma pessoa de certa posição sair correndo no meio da rua. Hoje talvez também não seja, né? Você está num lugar, né, na cidade, dentro de um shopping ou numa praça, de repente passa alguém correndo, chama atenção, né? É uma coisa estranha. Principalmente se é uma pessoa adulta, e principalmente se é uma pessoa rica, bem vestida, né? Então, por que ele está correndo? Mas o fato é que ele foi correndo encontrar com Jesus. E chegando perto de Jesus, então ele já faz uma saudação assim, bem, querendo, de certa forma, adular Jesus. E chama Jesus de bom mestre. Bom mestre. Todo mundo chamava Jesus de mestre. Jesus estranhou um pouco esse bom, ele disse, olha, ninguém é bom, só Deus mesmo, né? Mas tudo bem. O que você deseja?
aquele homem, então, ele era um homem que tinha muitas propriedades, segundo o próprio texto diz. Ele tinha o que ele queria nessa vida. Ele era uma pessoa religiosa, não é? Tinha conhecimento, né, das leis, da lei de Deus, tinha conhecimento das Escrituras, e ele então pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. A gente vê como que a riqueza já condicionava o pensamento, né, da pessoa, não é? Porque ele provavelmente já era de uma família rica e muita coisa do que ele possuía ele ganhou por herança, não é? Então, ele queria ter mais um bem na sua vida. Ele queria herdar a vida eterna. Ele queria receber por direito a vida eterna. Porque a herança é um direito daquele que é descendente, né, de quem faz o testamento, da pessoa que é proprietária, né? Direito de sucessão. Ele queria, então, pelas suas virtudes, pela sua obediência à lei, por tudo que ele tinha e por tudo que ele fazia, ele queria ser uma pessoa merecedora do céu, merecedora da salvação. E aí se encontra, então, o primeiro conflito dele com Jesus, porque a gente sabe que a salvação é pela graça de Deus, não é uma questão de merecimento. Embora haja igrejas que preguem isso e tudo, a gente respeita, mas, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação não é simplesmente uma questão de mérito. Né? Então Jesus já ouve aquela pessoa, aquele jovem, né, com essa ressalva. Não é? Mas ele então enumera os mandamentos, né? Aqui a maioria dos 10 mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Todos os mandamentos, digamos assim, horizontais da lei de Deus, né? Porque a gente sabe que nos 10 mandamentos há mandamentos que têm a ver com a relação com Deus, né? São mandamentos verticais. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, né? Guardarás o dia de sábado, né? Mas os outros mandamentos, a maioria deles, são mandamentos horizontais que têm a ver com a nossa relação com o outro. Começando dentro de casa com pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe. Né? E a partir daí outros, né? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não matarás, não furtarás, etc, etc, etc. Não é? Jesus destaca esses mandamentos que têm a ver com a relação com as outras pessoas. E parece que a relação desse homem com Deus não havia muito o que questionar. Né? Ele estava ali como uma pessoa muito religiosa. Mas aí ele diz, olha, eu tenho praticado isso desde a minha juventude, desde garoto. Eu vivo por esses mandamentos. E o que ele esperava então que Jesus dissesse para ele? Jesus esperava então que, diante dessa conduta exemplar, ilibada, desse caráter, dessa demonstração de fidelidade a Deus, que ele então dissesse, então, meu amigo, você já tem a vida eterna.
pode levar ela com você. Ela é sua. Mas aí vem a resposta que aquele homem não esperava. Porque ali, então, Jesus o confronta com uma outra coisa. Ele diz, olha, então faz o seguinte, só falta uma coisa. Vai, desfaz dos seus bens e me segue. E aí, nessa hora, a coisa não foi adiante. Não foi adiante, porque ele se desfazer dos seus bens, da sua condição de um homem de posição, de um homem rico, isso ele não estava disposto a abrir mão, isso era como parte da sua própria personalidade. E é nessa hora então que o camelo não passa no fundo da agulha. O camelo está todo carregado, tem lá sacolas, pacotes, compras de todo tipo de mercadorias, mas chega ali naquela portinha, o camelo não quer, o dono do camelo não quer descarregar o bicho. Ele quer entrar com tudo que ele possui na cidade, não é? Aí o camelo fica de fora. Fica de fora. Porque aquele homem, ele não queria ter com Deus o encontro dele, pessoa, desvinculado, livre de tudo aquilo que de certa forma o caracterizava como uma pessoa rica, uma pessoa de uma certa posição acima das outras na sociedade. A pergunta talvez que surge nesse momento é o seguinte: então, Jesus cobrou isso de todos os que queriam segui-lo? Isso é um mandamento universal para os seguidores de Jesus Cristo, se digamos assim, esse voto de pobreza? Será? Nós não vemos essa cobrança de Jesus em relação a todo mundo como uma coisa generalizada, uma coisa universal. Muito provavelmente o que Jesus viu pelo discurso, pela atitude, pela forma pela qual aquele homem conversava com ele, que a maneira que ele via os seus bens, a sua riqueza, a sua posição, eram coisas que ele não abria mão de jeito nenhum, eram como que parte da sua personalidade, e isso Jesus não estava disposto a recepcionar. Não se trata, então, de um voto universal de pobreza que Jesus estaria cobrando daquela pessoa. Mas podemos pensar, não é? Como seria no meio dos discípulos ali? Havia alguns até que tinham um certo patrimônio, né? Havia, por exemplo, Mateus era publicano, fiscal de impostos, arrecadava impostos para os romanos. Ele com certeza acumulou um patrimônio ao longo da vida. Nem todos os discípulos de Jesus eram pobres pescadores, operários, pessoas. Não. Havia pessoas de várias camadas sociais entre os discípulos de Jesus. Mas como seria ter um milionário lá no meio do colégio dos discípulos? Ia ser uma coisa complicada para administrar, a não ser que aí ele assumisse a mesma condição de todos os outros que caminhavam com Jesus. Então, você se desliga, esquece que você é rico, e aí você me segue.
Aí você vai conhecer o que é a vida eterna. Na igreja primitiva que leu esse Evangelho de Marcos, havia pessoas que tinham sido muito ricas na sua vida, mas que por causa de perseguição, por causa de ter que fugir da sua cidade e morar em outra e peregrinar pelo mundo, perderam a sua condição de riqueza, não é? Então, a comunidade do evangelista Marcos era uma comunidade que sabia muito bem o que Jesus queria dizer quando falava da necessidade de se desapegar, se desvincular dessa condição de riqueza. Quando esse jovem vai embora, esse rapaz que queria então herdar a vida eterna, ter a aprovação de Jesus, ele vai embora, Jesus começa a conversar com os discípulos. E aí acontece o outro lado. Acontece uma outra dificuldade, né, do lado contrário. Com quem? Com os discípulos. Com os discípulos. Por quê? Veja bem, os discípulos então disseram: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Não é? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar num rico no reino de Deus. Por aquilo que eu falei a vocês. O camelo tem que se desembaraçar da sua carga, não é? E aí o que acontece? Pedro, né? Diz: olha, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então agora é Pedro querendo a aprovação de Jesus. Ele disse: olha, se o problema é esse, então nós estamos aqui garantidos, porque a gente já não tinha muita coisa e deixamos o que a gente, o pouco que a gente tinha, não é? E te seguimos, não é? Então vem aqui o orgulho. Se o outro tinha o orgulho de ser rico, né? Aqui tem o orgulho de não ter nada, o orgulho de ser pobre. O que, por outro lado, também é um problema, porque não é o ser rico ou ser pobre que determina herdar a vida eterna. Não se trata disso, de condição de status econômico. É verdade que, teologicamente, historicamente, nós sabemos que na palavra de Deus existe um enfoque mais favorável em relação aos pobres, em relação aos necessitados, em relação aos carentes, né? Porque esses têm consciência de sua dependência de Deus. Existe isso na palavra, sim, mas não se trata disso ser uma condição de mérito para herdar a vida eterna. Isso sozinho, não. Jesus, então, ele diz o seguinte: em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguição, e no mundo por vir a vida eterna. Essa palavra, ela é dirigida à comunidade que um dia ia ler, ia conviver com o Evangelho de Marcos. Porque era a realidade da igreja primitiva. Uma igreja de pessoas perseguidas, de pessoas privadas dos seus bens, uma comunidade de refugiados, como a gente vê agora no Oriente Médio, né? Pessoas que perderam tudo
O Brasil está acolhendo aí bastante gente, né? Deixaram tudo para trás para tentar a vida aqui, para encontrar com parentes, para ter algum suporte, alguma forma de sobreviver longe da guerra, não é? Então essa era a igreja primitiva. E era uma igreja que sabia muito bem que não podia confiar nas suas riquezas, que se teve algum dia, teve que abrir mão disso por causa do Evangelho. Não é? Então, Jesus conclui esse discurso dizendo: muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Primeiros, aqueles da alta camada social, iam perder essa condição. E muitos, mais humildes, mais simples, mais destituídos, sem nada a perder, esses seriam primeiros no reino de Deus. Por quê? Porque não davam importância a isso, eles davam importância, sim, ao seu testemunho de Jesus Cristo, a sua vida com Jesus Cristo, a solidariedade com aqueles que eram de Jesus Cristo. Valores que a gente encontra muito mais facilmente dos mais humildes, dos mais destituídos, e muito menos entre aqueles que têm bens, nome e posição para preservar. Então, essa mensagem de Jesus, ela contraria muito do discurso que a gente ouve nas nossas igrejas hoje, né? Pelo contrário, se valoriza quem tem bens, quem enriquece, porque a riqueza é sinal da bênção de Deus, né? É o acúmulo, é a prosperidade, é tudo isso. Vejam o contraste entre essa mensagem do Evangelho e a mensagem que muitas vezes a gente vê sendo pregada no nosso meio evangélico. Vamos ter essa consciência, vamos ter essa reflexão, porque houve, sim, na palavra de Deus, pessoas extremamente abençoadas, extremamente fiéis a Deus, que eram pessoas que tinham posse, que tinham riqueza. Abraão era um homem rico. Abraão, pai da fé, né? Reis de Israel. Sim. Mas cada pessoa no seu momento, no seu contexto histórico. O fato é que o que Jesus quer trazer aqui é promover o nosso desapego dessa condição de riqueza como sinal automático da bênção de Deus, porque aqueles que abrem mão da riqueza ou que não as possuem também são objeto da bênção, da unção de Deus e herdeiros da vida eterna. Essa mensagem do Evangelho de hoje, que Deus acrescente no coração de cada um, de cada uma, aquilo que não foi dito nesta noite. Amém?